E aí, minha galera do primeiro ano, hoje é sexta-feira, né? Aquele dia de você dar despedida aos livros. Mentira, vocês vão continuar estudando, né? No final de semana que eu tô ligada. Vocês vão continuar estudando, vou continuar trabalhando aí em casa, que eu vou trabalhando daqui, tá certo? Hoje nós vamos ter dois encontros. Eu vou também utilizar o Zoom como plataforma e vou continuar usando minhas aulas porque eu acho muito mais prático para a questão dos esquemas. Eu posto e depois o que acontece? Vocês vão e se encaminham diretamente para o Zoom para encontrar com essa pessoa maravilhosa que sou eu, a professora de geografia que vocês estão com tanta saudade, doido para botar a sua fofoca em dia, que eu tô ligada. Botei fofoca em dia com a galera ali, já tô sabendo de altas coisas, quero saber também de vocês, como é que tá a vida de vocês aí de casa, tá bem? Então, a gente se encontra já já, mas primeiro vamos estar por aqui, tá certo? Coloquei para vocês o nosso novo conteúdo que está presente no G9, do capítulo do módulo 2 de vocês. G9, módulo 2. O Zoom vai ser justamente para a gente aplicar atividades. O Zoom vai servir também para a gente corrigir as atividades. As atividades elas vão ser corrigidas de maneira mais prática, de maneira mais ao vivo. Eu e você e eu, aquela conversa, aquele papo maravilhoso que a gente sempre tem, vai ser pelo Zoom. Agora, a aula, aquela aula seca, aquela aula chata, aquela aula bruta, vamos continuar dessa mesma forma, porque tá dando certo, tá certo? E vocês podem parar várias vezes, vocês podem assistir várias vezes, vocês podem gravar para assistir. Eu gravo para vocês assistir várias vezes, se caso tenham dúvidas, ok? Então, vamos lá, que o negócio não pode parar. Nós vamos estudar uma parte da geografia que é chamada de climatologia, ou seja, os estudos das variações climáticas que acontecem no nosso planeta Terra. No livro de vocês já traz logo no seco os climas do Brasil e dá uma misturada. Preferi fazer da minha forma com a minha esquematização linda e maravilhosa, como vocês tanto conhecem. Não se preocupem, crianças. Eu vou mostrar para vocês essa linda esquematização para que vocês possam copiar no lindo caderno de vocês. Não se preocupem que eu vou postar a foto, eu vou tirar a foto e vocês vão ter a oportunidade também de copiar essa esquematização, porque está bem resumida, está bem gostosinha, está uma delícia. Então, coloquei primeiramente que muita gente confunde dois conceitos importantíssimos para a geografia, que são os conceitos de clima e tempo. Primeiramente, o clima. Quando a gente fala assim, hoje o clima está uma delícia, o clima está gostoso. Eu estou falando com essa colocação correta? Para aí da casa de vocês e pensa. O clima hoje está como? Quente, frio, chuvoso, ensolarado? Não, né? Se você falou não, você acertou. O que varia não é o clima. O que varia nas temperaturas é justamente o tempo. O tempo, ele é variável. O clima, ele não varia. Afinal de contas, para que a meteorologia, que é a ciência que estuda as variações climáticas, ela comece a passar a estudar as variações climáticas, tem que demorar pelo menos 30 anos de estudo de determinadas regiões para você ver o que? Os fenômenos tendo o seu processo de alteração. Então, uma das principais diferenças entre clima e tempo é que clima é uma característica marcante de determinada região, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Corresponde ao conjunto de variações do tempo de uma determinada localidade. Geralmente, esses fenômenos atmosféricos analisam-se em 30 anos. Então, para você ter uma variação climática, para você estudar a variação climática, você tem que ter pelo menos 30 anos de estudo de caso daquela região. Então, quando alguém disser para você, o clima hoje está quente, o clima hoje está ensolarado, está fazendo uma colocação errada geograficamente falando. O que varia é as condições do tempo. O tempo, ele é variável. O clima, ele é uma característica marcante de determinadas regiões. Como, por exemplo, o clima da região Nordeste é semiárido. Obviamente, a gente vai aprender também que não é só o semiárido. Mas quando eu digo, estou numa colocação correta. Afinal de contas, é uma característica marcante da nossa região. Já o tempo, ele é variável. Então, eu digo, hoje o tempo está ensolarado, hoje está frio, hoje está quente. Vixe, como está úmido, está abafado, com a temperatura que dá um suor, um pegajoso nos coros. Justamente é o que? São as variações do tempo, tá certo? Então, o tempo, ele é o que? Sofre variações. Nós vamos ter variações, inclusive, periódicas. E o tempo sofre influências praticamente totalmente das massas de ar, que nós vamos ver mais à frente. As massas de ar é que influenciam essas alterações do
tempo. Então, nós vamos estudar também as variações das massas de ar, certo? Nós também estudamos, quando estudamos a climatologia, nós temos que estudar a questão dos fatores e também dos elementos que compõem o clima, para depois a gente estudar os climas brasileiros e suas respectivas características. A primeira característica dos fatores climáticos que eu coloquei aqui para vocês foi justamente, são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos. Ou seja, quando eu falo de fatores climáticos, são as condições que determinam ou interferem no quê? Nos elementos climáticos. Então, os fatores climáticos determinam também estão casados com os elementos climáticos. Então, os fatores climáticos são importantíssimos de a gente analisar para a gente conhecer os tipos climáticos. O primeiro fator climático que eu coloquei para você foi a latitude. O que é uma latitude? A latitude é a questão da distribuição de radiação solar, ou seja, as latitudes tomam como ponto de referência que nós já estudamos a linha do Equador. As latitudes, principalmente, nós vamos ter ligada a diferença de radiação solar no planeta Terra. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior a radiação solar. Então, a região que recebe mais sol é a região equatoriana. Daí explica o calor da gota serena que nós temos no território brasileiro. Nós temos o que? Um território sul-americano e praticamente toda a sua totalidade próximo à linha do Equador, exceto a região sul, que nós vamos ter as temperaturas mais frias. Nós vamos ver que é a característica do clima subtropical. E a gente vai entender por que nós vamos ter temperaturas mais frias. A gente já debateu, na verdade, em nossas aulas, quando a gente falou de latitudes, longitudes, mas não custa lembrar que o fator latitude é um fator climático. Então, as diferenças de radiação solar do nosso planeta Terra que interferem diretamente nos climas. Quanto mais próximo à linha do Equador, nós vamos ter predominância de climas tropicais. À medida que vai se afastando da linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais frias, de clima temperado, temperaturas mais amenas, principalmente na região dos trópicos, de Capricórnio e de Câncer. Tá certo? Então, nós vamos ter temperaturas mais baixas, à medida que vai se afastando da linha do Equador, justamente pelo movimento de inclinação àquela tiração de onda que a gente fez em sala. Lembra do começo do ano? Lucas, voltando aquela leseira que a gente fez. Então, justamente aquela inclinação que a Terra tem em relação ao Sol, que a gente estudou tanto no começo do ano, tá certo? Quando a gente ainda tinha uma vida social agradável, né? Porque agora tá difícil, né? Essa interação. Mas daqui a pouco vocês vão me ver. Daqui a pouco eu vou deixar um gostinho de saudade de vocês. Alguns, né? Os que me amam. Os que me odeiam também vão ter sentir saudade, porque adora até me odiar. Beijos para quem me ama, principalmente para quem me odeia. Difícil, né? Odiar uma pessoa dessa. Quase impossível. Enfim, vamos para o conteúdo, né, bebês? Então, nós vamos ter aí, ó. A altitude é outro fator climático, tá certo? A altitude, quanto mais elevada a altitude, a pressão é menor. Por exemplo, à medida que você vai subindo a cordilheira do Himalaia, ou seja, no topo do Himalaia, nós vamos ter uma área de pressão baixa. Não a nossa pressão arterial. A pressão ela vai baixando. Quanto menor a pressão, mais o ar ele vai ficar o quê? Rarefeito. O ar, a gente vai ficar o quê? Ofegante. Justamente por quê? Porque o ar vai ficando, quanto maior a pressão, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então, o processo de oxigenação ele também fica menor. Na Cordilheira do Himalaia, por exemplo, se você só for subir um Monte Everest, você vai precisar de quê? De uma coisa de oxigênio. Por quê? Porque nós temos acima de 8.858 metros de altitude. Então, nessa altitude, nós vamos precisar o quê? De oxigenação. Afinal de contas, nós vamos ter uma área de menor pressão. Quanto mais elevado for uma área, a área de menor pressão. Então, isso vai interferir também como um fator climático, a altitude. Eu estou numa serra. Interfere a temperatura, por exemplo, em relação a João Pessoa, estou numa serra. João Pessoa está numa área litorânea, uma área mais de planície, uma área litorânea. Interfere a temperatura, você observa quando você sobe a Serra da Borborema, que é a serra que nós estamos, que a temperatura é totalmente divergente de quem? Da temperatura de João Pessoa. Enquanto João Pessoa fica numa área justamente banhada a nível do mar. Então, uma área de
Maior ou menor pressão? A área de maior pressão. Quanto mais alto, menor pressão. Quanto mais abaixo, a nível do mar, maior pressão, tá certo? Fica a dica, viu? Porque isso pode vir muitas questões do Enem. Eu tô achando que o Enem vai ser muito técnico e vai ter muitas questões de geografia física. Então é sempre importante estar ligado na geografia física. Essa parte da geografia onde a gente estuda os fenômenos atmosféricos de uma maneira geral é de suma importância, não é só de geopolítica que vive o ser humano, né? Aqueles assuntos massa que a gente debate sobre tudo na vida, mas a gente também tem que estudar a questão dos movimentos da Terra, enfim, dessa parte física que nós estamos abrangendo, que também é show de bola. Nós vamos ter outro fator climático, a maritimidade, ou seja, áreas próximas aos redores dos continentes ou próximas às áreas marinhas. Então, a maritimidade são próximas às regiões marinhas e elas influenciam também nas questões dos fatores climáticos, tá certo? A maritimidade ela influencia principalmente no que diz respeito à sua posição numa região que interfere diretamente sobre o clima. O solo costuma crescer e se resfriar. Então, o que acontece? Esse fenômeno, por exemplo, de alteração climática que acontece durante, por exemplo, nas praias, e inclusive até nos desertos, que basicamente é a inversão térmica que a gente já comentou, que de dia a areia fica quente e de noite a areia fica fria, ou por exemplo tem áreas, por exemplo, que a água é aquecida, ou a água é morna durante a noite e de dia é fria. Essas variações elas são de acordo com as massas de ar e também o fator maritimidade e continentalidade. Deixa eu dar uma baixadinha aqui para vocês verem, mas eu vou anotar para vocês, aliás, vou mandar para vocês também essa tela que está aqui atrás, essa bela obra de arte. Então, outro fator climático é a maritimidade e a continentalidade. Outro fator muito importante da gente estudar na geografia, também tem a questão das correntes marítimas, né? As massas de ar e as correntes marítimas. Eu coloquei até massas de ar, mas depois eu falo das correntes marítimas. Então, nós vamos ter as massas de ar, nós vamos ter as massas de ar que são o quê? A movimentação aparente do ar. Vocês vão encontrar, inclusive, o gráfico de massas de ar no livro de vocês, ó, a partir da página 10. Quem quiser acompanhando, para já ir dando uma olhadinha nas massas de ar, já comece aí na página 10 do livro de vocês, que vocês já começam a acompanhar de maneira gráfica. Inclusive, a partir da página 11, vocês vão encontrar todos os tipos de massa de ar encontrados em todas as partes do globo, inclusive no Brasil. Nós vamos ter aí os tipos de massas de ar. Os massas de ar são justamente a movimentação que o ar ele exerce em relação à Terra. Então, aí tem na página 10 de vocês, mas eu não vou me deter só ao texto deles não, mas tem aí massas de ar. Em função das diferenças da pressão atmosférica, temos a movimentação do ar, como eu coloquei para vocês. A massa de ar nada mais é do que a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar, com mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar que transferem suas características para o clima das localidades onde passam. Massa de ar frio, úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuir a temperatura e aumentar a umidade. Então, nós vamos ver cada tipo de massa de ar e onde elas podem atuar, inclusive no território brasileiro. Então, nós vamos ter aí um mapa do Brasil onde as massas de ar elas têm maior atuação. Aí, nós vamos ter na página 11, para quem quiser ir acompanhando. Coloquei para vocês os tipos. A MEA, que é a massa de ar equatorial atlântica, a MEA é caracterizada principalmente por ser uma área justamente de áreas quentes e úmidas. Nós vamos ter características de áreas quentes e úmidas, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. No norte do Brasil, predomina essa massa de ar equatorial atlântica, principalmente porque é a região próxima à linha do Equador. Então, é uma massa de ar equatorial atlântica que atua sobre essa região. Obviamente, nós vamos ter determinadas estações do ano onde tem maior atuação.
Mas nós vamos ter as maiores temperaturas justamente na região norte. Por quê? Porque a área que mais atua, o tipo de massa de ar que mais atua é a massa de ar equatorial atlântica, certo? Nós vamos ter aí a MEC, a MEC, a massa de ar equatorial continental, que também tem no livro de vocês. Que nós vamos ter, por exemplo, essa massa de ar equatorial continental atua principalmente na floresta amazônica, fazendo com que essa região tenha o quê? Tenha um teor de umidade relativa do ar elevado. O que quer dizer a umidade? Professora, quando a gente fala que uma parede está úmida, ela está molhada. Mas o que é uma umidade relativa do ar? Que fala tanto quando o pessoal da climatologia, os meteorologistas, ou até a garota do tempo do Jornal Nacional fala, massas de ar, que sempre, quando você assiste o Jornal Nacional, você vê a previsão dos tempos, eles sempre dizem a atuação de massas de ar, que são essas movimentações dos ventos, que levam, por exemplo, chuvas a algumas localidades. A massa de ar que atua na floresta amazônica em específico é a massa equatorial continental, isso fazendo com que haja altos índices pluviométricos, ou seja, praticamente todo fim de tarde na Amazônia chove bastante por conta da influência da massa de ar equatorial continental, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos ter origens na Amazônia Ocidental, principalmente, e na Amazônia Oriental, fazendo com que o índice pluviométrico seja elevado e, consequentemente, o índice de umidade relativa do ar também seja elevado. Então, por isso que quando o povo chega na região amazônica, o povo pensa assim, tem muita árvore, é agradável a temperatura, né? Se engana bastante. A temperatura, o ar é geralmente seco e a temperatura é quente, a umidade ela é elevada por conta do processo de evapotranspiração. Essa evapotranspiração, ela é elevada, então, consequentemente, nós vamos ter uma das temperaturas mais altas do Brasil. Inclusive, tem aqui a atuação, ó. Ela atua mais, essa massa, no inverno, aqui principalmente na região amazônica. Essa massa de ar equatorial atlântica atua principalmente nos ventos alísios, aqui na região nordeste. Então, os ventos alísios do Oceano Atlântico atuam na massa equatorial atlântica diretamente no nordeste. São os chamados ventos alísios. Passando aí na página 12, vocês já podem ir acompanhando também, nós vamos ter a massa tropical atlântica. Essa massa de ar tropical atlântica, ela tem característica de ser quente e úmida. Grande parte das atuações do território brasileiro, nós vamos ter massas de ar de características de quentes e úmidas. Ela se origina onde? Através da evaporação das águas quentes das correntes marinhas que atuam no lago da costa brasileira. Então, nós vamos ter uma atuação principalmente no sudeste até a região sul, como vocês podem observar também no mapa da página 12. Então, nós vamos ter os ventos alísios do sudeste que atuam principalmente em grande parte da área litorânea. Então, nós vamos ter a massa tropical atlântica, até o nome já está dizendo, vem diretamente dos ventos alísios do Oceano Atlântico. Nós vamos ter a massa tropical continental, a MTC. Essa massa tropical continental, ela atua principalmente aonde? No centro-oeste do Brasil, ou seja, no coração do território brasileiro. Então, nós vamos ter a atuação dela, que o teor de umidade relativa do ar também é elevado. Então, as temperaturas do centro-oeste justificam-se porque temperaturas elevadas ao longo do ano na região centro-oeste, justamente pela atuação da massa tropical continental, tá certo? A MTC. E existe a MPA, que é a massa polar atlântica, que atua principalmente na região sul do Brasil, que é uma zona intertropical, principalmente porque é cortada pelo trópico de Capricórnio. Então, nós vamos ter uma região intertropical de temperaturas mais baixas. Então, nós vamos ter atuação principalmente vindo da Patagônia, as massas de ar vindo da Patagônia, que é uma região bem fria no sul da Argentina. No caso, vindo também dos polos, nós vamos ter das regiões mais frias esse tipo de atuação da massa polar atlântica, fazendo com que
tenha mais baixas temperaturas no sul e algumas áreas também do sudeste, incluindo até São Paulo em algumas determinadas áreas, principalmente nas regiões mais litorâneas, tá certo? Coloquei para vocês também os elementos climáticos, os elementos, ou seja, que compõem o clima. Nós vamos ter a radiação, que compõe a questão do calor, nós vamos ter a temperatura, que é justamente a mensuração do calor, a pressão, que exerce peso ou força determinada pelo ar, ou seja, a radiação, que é, no caso, a radiação, no caso do Sol, que faz o quê? Surgir ondas de calor, de temperaturas elevadas. Isso é um fenômeno do elemento climático chamado de radiação. Nós vamos ter as variações de temperatura, que são as mensurações referentes ao calor, a pressão, que exerce o peso ou força em relação ao ar, que também é exercida através das massas de ar, a umidade, que é a quantidade de água formada através da evapotranspiração do ambiente, seja dos lençóis subterrâneos ou do próprio ciclo da água, tá certo? Então, gera a umidade, que é a quantidade de água que ocasiona depois a questão da precipitação. Então, a umidade é justamente essa água em forma gasosa que vai para as nuvens através do ciclo da água, que é aquele movimento incessante que a gente comentou também da água, o movimento de vai e vem da água. Nós vamos ter aí os climas que estão atuantes no Brasil. Inclusive, vocês vão encontrar na página 14 os climas atuantes no território brasileiro. Nós vamos ter a predominância do clima equatorial, principalmente aí, porque o Brasil ele possui uma zona chamada zona intertropical. O Brasil, como está abaixo da linha do Equador, eu já falei para vocês, o Brasil está numa zona climática chamada de zona intertropical. Então, nós vamos ter aí o clima equatorial, que é predominante na região norte, Mato Grosso e no Maranhão. O clima tropical, que nós vamos ver, inclusive, a característica de cada um deles, tá certo? O clima tropical, que vem a questão do centro-oeste, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, na Bahia e em Minas Gerais. Deixa eu botar mais para cá. E nós vamos ter o tropical de altitude, que são nas regiões serranas do território brasileiro e nos planaltos. O tropical úmido, a gente fala assim, né? O Brasil, como a gente sempre canta até na música, né? Moro no país tropical. Mas, na verdade, a gente tem variações climáticas do território brasileiro. A gente só possui o clima tropical de jeito nenhum. Nós possuímos, inclusive, variações do clima tropical, que é o que eu estou lendo para vocês agora. Essas variações determinam algumas localidades do Brasil que possuem climas diferenciados. Nem todo o território brasileiro predomina através dos climas. Daí explica, por exemplo, a existência de diferentes biomas, ou seja, grandes formações vegetais do território brasileiro. Cada região possui um bioma bem específico. Inclusive, é um dos motivos que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, definiu o território brasileiro em 5 regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por conta dos biomas, dos fatores climáticos. Isso aí foi justamente uma subdivisão muito importante que o IBGE atuou, principalmente por conta das diferenças climáticas do território brasileiro. Não só clima, mas a cultura, mas também a vegetação, tudo foi levado em consideração para dividir o Brasil em regiões. Fica a dica aí. Nós vamos ter outro clima, o clima tropical úmido, que acontece no litoral brasileiro, o semiárido, que atua basicamente no Nordeste brasileiro, chamado Polígono das Secas, a região onde tem menores índices pluviométricos, devido a um fator que a gente vai estudar mais à frente, que é o fator orográfico, as chuvas orográficas, o que impede, por exemplo, as massas de ar de chuvas ultrapassarem uma barreira natural, que é justamente as serras, a Chapada Diamantina, aquela região que tem o semiárido na Bahia. E também o nosso Planalto da Borborema atua diretamente no Polígono das Secas. Porque justamente o efeito orográfico é quando, por exemplo, nós temos uma área de serra, ou então cercado por serras, as massas de ar que vêm, por exemplo, do litoral, que passam por o agreste,
elas quando vão ultrapassar essa barreira natural, elas já passam com menos força. Então, os índices pluviométricos, eles tendem a diminuir por conta do efeito geográfico. Quando eles chegam e ultrapassam essa serra, nós vamos ter um índice pluviométrico bem baixo, fazendo com que essa região seja denominada de polígono das secas, ou seja, regiões que possuem temperaturas mais altas e também atuação pouca de chuvas, com menores índices pluviométricos. Uns lugares que têm menores índices pluviométricos do Brasil, a cidade, por exemplo, de Cabaceiras, na Paraíba, representa, por exemplo, Hollywood nordestina, tem um dos menores índices de chuva do Brasil. Então, tem outras áreas também do polígono das secas que tem atuações de chuvas bem baixas. E a única região do Brasil que tem um clima subtropical, que é bem atípico e bem pouco característico do resto do território brasileiro, é justamente a região sul, que recebe a influência, por exemplo, da massa polar atlântica, que a gente aprendeu como influência da questão climática, que são os fatores climáticos. Então, o clima da região sul é subtropical. Agora, as características de cada um. O clima equatorial tem característica, por exemplo, de temperaturas e chuvas abundantes ao longo do ano. No clima equatorial, nós vamos ter, inclusive, esse gráfico aí, ó, esses gráficos são representando o quê? Os índices pluviométricos. São os chamados climogramas, Eles representam também os índices pluviométricos. O que são índices pluviométricos? São índices de chuva ao longo do ano. Nós vamos ter o maior índice de chuva ao longo do ano na região equatorial. Nós vamos ter chuvas periódicas aí, no caso, e variações de clima, temperaturas elevadas ao longo do ano. Característica do clima semiárido, nós vamos ter sempre quente, né? Nós sabemos mais que todo mundo, quando a gente vai para o sertão de Patos, Sousa, Cajazeiras, que é o alto semiárido nordestino, que as temperaturas elas são anualmente elevadas. As chuvas são escassas e irregulares devido também ao fator orográfico, que é justamente a influência da barreira natural, que é do Planalto da Borborema. Esse obstáculo natural faz com que as massas de ar ultrapassem, como aquele chamado que eu disse para vocês agora há pouco, e depois eu vou fazer uma perguntinha do chamado efeito orográfico, que são justamente a atuação dessas barreiras naturais, e é uma barreira natural que impede as massas de ar ultrapassarem para a região, por exemplo, chamada do polígono das secas, chamado de efeito orográfico, que aflige principalmente grande parte do sertão nordestino, ocasionando as secas. Mas, na verdade, as secas nós sabemos que é um fator principalmente por falta de obras, porque água ainda no Brasil é abundante. Nós vamos ter o clima tropical, que predomina na região nordeste e sudeste. O clima tropical nós vamos ter, como diz até a música, né? No sudeste o clima tropical. Eu sei que alguns lembraram essa breguiça aí, que eu sempre, quando dou das minhas aulas de geografia, o povo sempre lembra de algumas músicas esquisitas, que eu também não conheço, nem quero. Ou até às vezes conheço e não quero conhecer. Então, nós vamos ter no clima tropical, nós vamos ter atuando principalmente no centro-oeste, o verão é muito chuvoso e o inverno ele é quente, tá certo? O inverno quente e o verão é chuvoso no clima tropical. São chamadas de chuvas de verão. Aquela chuva que dá no verão, que no sudeste alaga tudo, é bem característica do clima tropical. Tem o tropical úmido, que nós vamos ter a atuação principalmente da massa de ar polar atlântica, que acontece praticamente em todo o litoral brasileiro. Ela atua em todo o litoral brasileiro. Nós vamos ter o clima subtropical, que vale a pena ser lembrado como uma amplitude térmica das menores do país, ou seja, temperaturas baixíssimas ou baixas ao longo do ano e chuvas regulares. As chuvas regulares também são características do clima subtropical. Inclusive, pessoal, nós vamos ter aí, ó, no gráfico, no mapa da página 14, esse mapa aí dos climas do Brasil, você vai ver a atuação de cada clima em cada uma das regiões brasileiras. Aí a predominância do clima equatorial na região amazônica. Nós vamos ter a predominância do clima tropical, principalmente na região centro-oeste, na região nordeste e também na região sudeste, de uma maneira geral. Nós vamos ter o clima semiárido,
principalmente característico no polígono das secas, essa região do polígono das secas aí, depois do Agreste, no caso no sertão nordestino, bem característico, e o clima subtropical que atua nos 3 estados da região sul, mais um pouquinho do Mato Grosso do Sul e na região serrana de São Paulo e Rio de Janeiro, tá certo? Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer as atividades, né? Eu vou fazer hoje diferente, eu vou fazer junto com vocês através do Zoom. Tô gravando aqui porque eu acho mais fácil para vocês aprenderem, para vocês pararem quantas vezes vocês quiserem. E as dúvidas vocês podem continuar tanto pelo Zoom como também em WhatsApp, tá certo? Eu acho até melhor pelo Zoom porque a gente faz isso de maneira simultânea, tá certo? Então, ó, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês. Deixe um ok para me saber que vocês estão presentes aí como sempre. E também o nome de vocês da turma, tá certo? Um cheiro, até daqui a pouco. A gente vai se ver já já na nossa continuação da aula, tá certo? A atividade vai ser feita em conjunto e também no Zoom a gente vai fazer a correção das atividades, beleza? Ei, cheiro, bom final de semana. Se cuidem, viu? Quarentena, não vá sair por aí na doideira aí com os coleguinhas da massa não, porque vamos cuidar da saúde, hein? Fica a dica para sexta-feira aqui. Então, ó, eu fui!